Pois é, e tem várias notícias e informações em relação a Carla Zambelli, porque a situação dela virou um caso internacional, com o deputado italiano Angelo Bonelli pedindo explicações do governo da Itália sobre a estadia da deputada no país. Bonelli solicitou aos seus pares a colaboração com a Interpol e exige que o tratado bilateral de extradição firmado entre o país europeu e o Brasil em 1989 seja cumprido. O Judiciário atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a prisão preventiva de Zambelli, além do bloqueio de seu passaporte e também de seus bens. Você, Cristiano Beraldo, ontem, a partir da declaração de Carla Zambelli, parecia que, ao colocar o pé em solo italiano, ela estaria garantida, mas me parece que o cenário é outro, né? Um parlamentar, um deputado italiano, pedindo a extradição dela antes mesmo de chegar no país. Peneto, eu nem sei se a situação legal, jurídica dela é outra, né? Eu não tenho conhecimento da lei italiana para poder fazer uma avaliação mais técnica sobre essa questão. Mas o que mostra essa manifestação do deputado italiano é que existe oposição lá também, que a oposição vai tripudiar. Em geral, a oposição ali, né, nesse país como Itália, são aguerridos, eles conhecem bem a estrutura governamental, eles sabem quais os botões apertar para criar problema. Então, por isso que me parece uma imprudência da parte de Carla Zambelli fazer a comunicação que ela fez dos seus passos, as declarações que ela deu em relação à sua estada na Itália. Quer dizer, de que forma, e falamos disso aqui ontem, de que forma ela acredita que isso é positivo para a Giorgia Meloni? Giorgia Meloni, que se torna uma referência da direita mundial, de repente ela se vê numa situação de acomodar uma pessoa que sim, foi uma deputada eleita pelo Partido Liberal, apoiadora de Bolsonaro, que é uma liderança da direita sem dúvida alguma, mas que ela foi condenada por crimes que não têm a ver com liberdade de expressão, com a sua atividade política. Ela resolveu tomar essas atitudes, a condenação vem em razão disso. A gente pode discutir aqui, eu já falei isso ontem e repito, de fato, não há senso de justiça no Brasil. Nós podemos discutir por horas e horas e horas que as punições que ela está recebendo são injustas, são inadequadas para a realidade do Brasil. Mas isso é uma outra discussão. Ela tomou as atitudes que tomou sabendo que o clima era um clima de um Supremo Tribunal Federal politizado e beligerante. Ela assumiu o risco. E aí, de novo, Caniato, esse negócio da vaquinha, né, de receber Pix, eu pergunto a vocês e à nossa audiência, se fosse por acaso Nicolas Ferreira pedindo Pix, o que vocês acham que ia acontecer? Se fosse o nosso querido amigo delegado Palumbo, o que vocês acham que ia acontecer? Se fosse Kim Kataguiri, inúmeros deputados têm uma base de apoio verdadeira, engajada, comprometida. E esses deputados, por mais que não tenham tido, no caso do delegado Palumbo e Kim Kataguiri, não tiveram 1 milhão de votos como ela teve, mas esses conseguem criar uma identidade com a sua base de apoio e na hora que eventualmente precisarem, essa base de apoio com muito prazer ajuda, que é o que aconteceu com Jair Bolsonaro, numa escala muito maior naturalmente. Então, o que vai sendo demonstrado com esses atos é que ela não compreendeu qual era o seu papel como deputada federal, como uma liderança associada a Jair Bolsonaro. Ela não compreendeu a oportunidade que ela tinha do ponto de vista político e para o futuro. Ficou ali envolta neste exercício do poder e ficou ali aquela... Acho uma foto muito emblemática, né? Antes da eleição, bastante antes, reuniu ali as pessoas, um de cada estado, que eram a tropa de choque, que ia ter o número 2222, como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Era a coisa mais importante para ela, era ser candidata com o número 2222. Não era ter uma história para contar de conquistas, de avanços, de projetos, de propostas, de discussão, de obstrução. Não. Então, Caniato, aí realmente, assim, né, nós não estamos diante de alguém que mostrou para a sua base de apoio
que tem os elementos necessários para ser reconhecida como uma liderança de oposição no Brasil de hoje. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. O episódio que envolve a deputada Carla Zambelli e aí um pedido de um deputado italiano solicitando à justiça italiana, às autoridades da Itália, a extradição de Carla Zambelli, mesmo antes de chegar ao país. E aí, Mota, ele publicou um vídeo, inclusive nas redes, esse deputado que é de um movimento Europa Verde, também Aliança Verde e de esquerda, que é o mesmo partido que defendia a não concessão de passaporte italiano para os familiares de Jair Bolsonaro. Então, é alguém que monitora a situação da política aqui do Brasil. Mas ele deu a seguinte declaração, abrindo aspas para o parlamentar italiano. A declaração de Zambelli é uma vergonha, não se pode usar a cidadania italiana para escapar de condenação. A Itália corre o risco de se tornar um paraíso de gente condenada. Eu quero uma resposta clara do governo italiano sobre se pretende extraditar Carla Zambelli para o Brasil, fecho aspas. Essa foi a manifestação do deputado, ainda quando Zambelli anunciava o seu cronograma internacional, né, sob o argumento de que faria um tratamento de saúde no exterior. Você, Mota? O deputado italiano tem direito à opinião dele. Que bom viver num país onde você pode dar a sua opinião sem qualquer tipo de preocupação. A Itália é um país que já lidou com ameaças muito sérias, como do terrorismo de extrema esquerda e da máfia. Eu tenho certeza que o governo italiano vai examinar esse caso com cuidado, dependendo dos acontecimentos, e tomar a melhor decisão. Nesse meio tempo, o deputado já conseguiu o objetivo dele. A gente nunca tinha ouvido falar dele antes. Olha só, em quantas notícias de jornal ele já apareceu. É algo relevante a manifestação desse parlamentar, o texto que ele tem publicado, esse pedido que ele faz? Devemos achar que esse é um movimento que faz algum tipo de diferença nesse momento, Davi? Canhato, este é um deputado do baixo clero da oposição, ou seja, uma figura absolutamente irrelevante, não tem nenhum peso político. Ele está ali fazendo a macaquice de auditório dele, que é muito comum. E como o Mota falou, que bom que pode fazer macaquice de auditório e falar o que quiser e não ter nenhuma perseguição política. É isso, mas esse é um deputado absolutamente irrelevante. A esquerda hoje já no parlamento já é desse tamanhozinho assim, ó. Assim. E esse cara é o baixo clero. Então ele é uma pulga lá dentro. Ele não tem nenhuma importância. Então, assim, não tem nenhuma importância. É lógico que ele está se manifestando em cima, usando Carla Zambelli por ser uma representante da direita e fazer o seu proselitismo político. Mas isso faz parte da democracia. Tolerar a opinião de todos sem perseguição poderia ser uma boa lição para o Brasil nessa hora. Aliás, já que vai discutir o marco civil da internet, devia ter ali um único ponto, assim, é proibido entrar em qualquer discussão política com a censura. Não seria ótimo isso? Você pode deixar qualquer um falar o que bem entender, não importa se é verdade, fake news, opinião própria. Está na opinião? É liberdade de expressão? Está de acordo com a Constituição? Então, está valendo o jogo. Pode ser um bom exemplo para que nós possamos permitir que o baixo clero fale à vontade sem ser censurado. Agora, Beraldo, a partir das decisões da Justiça brasileira, bloqueio de contas nas redes sociais, passaporte também, os bens e os recursos dela em bancos pelo Brasil, a inclusão do nome dela na lista da Interpol, quais são os caminhos possíveis para ela diante dessas restrições? Imagina a dificuldade, ela fez um movimento de transferir as redes sociais para a mãe dela, com o objetivo de que a mãe pudesse transmitir para o público, né, para a sua base de seguidores, algum recado, alguma informação, um update em relação a Carla Zambelli, mas essa rede que foi transferida para a mãe também foi bloqueada, ou todas as redes sociais. Quais são os caminhos para ela? Você vê a ingenuidade, Canhato. No Brasil de hoje, eu vou passar aqui para minha mãe que não vai acontecer nada.
o autoritarismo está no ar. Vai acontecer tudo na medida que quiserem que aconteça para inviabilizar a vida dela no Brasil. Por enquanto, a única coisa que ela conseguiu foi isso. Hoje há uma situação para Carla Zambelli no Brasil que é inviável. Eu acredito que no futuro isso vai mudar. Essas coisas absurdas que estão acontecendo no Brasil, isso vai mudar. Assistimos ainda na semana passada um ex-ministro de Estado, um ex-deputado federal, uma pessoa conciliadora, pessoa benquista no universo político, conhece o Brasil profundamente. Ele foi tratado numa audiência no Supremo Tribunal Federal como se fosse um marginal. Não há absolutamente nenhum resquício de respeito institucional. Nós estamos vivendo na plenitude, o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Carla Zambelli não teve juízo. E, ao que parece, infelizmente, se preparou mal para esse rompante sem juízo que ela está tendo. Então, espero que ela encontre os caminhos para poder se proteger, espero que ela encontre as condições necessárias para que da Itália aguarde uma mudança nesse ambiente louco que o Brasil vive hoje, mas, olhando de longe, parece que ela vai enfrentar aí dificuldades que ela não estava esperando. Mota, foi um plano mal calculado por Carla Zambelli, porque, assim, há informações de que ela tentou arquitetar, mexer os seus pauzinhos, pensando nessa vida fora do Brasil por alguns meses, talvez por alguns anos, né? A história da vaquinha, a transferência das redes sociais para a mãe, a ida para os Estados Unidos, depois para a Itália. Ela tem o passaporte italiano, só que ela concede uma entrevista adiantando absolutamente todo o plano, né? E aí entrega de mão beijada para as instituições da República tomarem as medidas cabíveis. O que é preciso considerar em relação às medidas impostas pela Justiça no dia de ontem em relação a Carla Zambelli? É o fim da linha para ela ou não? É difícil dizer, Caniato. A minha primeira reação, quando eu vi sobre o caso da deputada, foi perguntar o que aconteceu com o artigo 53 da Constituição. Eu achei que eu tinha ficado louco. Eu imaginei que eu estivesse vivendo num universo paralelo. Nesse meu universo, existe o artigo 53 da Constituição, mas nesse aqui não existe. Aí eu fui ver alguns juristas dizendo, não, realmente existe, né? Do segundo parágrafo do artigo 53, diz que os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. E, nesse caso, os autos serão remetidos em 24 horas à casa respectiva, o Senado ou a Câmara, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É o que está escrito lá. Apagaram esse artigo? Não está valendo mais? Ninguém se lembra dele? Será que só eu, engenheiro civil, é que lembro que existe esse artigo? Aí eu fui ver, não, o André Marsiglia, de quem eu gosto muito, pontuou isso. Ele falou, olha, não esqueçam do artigo 53, gente. Ele ainda está na Constituição. E ele fez ainda outros comentários que vale a pena repetir aqui. Do André Marsiglia. Bloqueios de perfis é inconstitucional, pois pune ilícito futuro e ainda inexistente, portanto é censura prévia. Ele diz também, o bloqueio atinge ainda filhos da deputada, o que é algo absurdo, porque implica em violação de um terceiro, censura de um terceiro, é violação do artigo 5º da Constituição, que diz que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. E ele diz, por último, que a decisão também é inconstitucional porque impõe multa por postagem em perfil de terceiro. Eu pensei que só eu que não tinha entendido essa parte, né? Então, uma postagem num perfil de outra pessoa que não é a deputada, incorre em multa para a deputada. E aí ele diz, isso só seria executável se as pessoas alheias ao processo também tivessem os seus perfis investigados. Enfim, se o André Marsiglia, que é advogado constitucionalista, não está entendendo como é que esse negócio para de pé, muito menos eu. A gente vai seguir monitorando
tudo que envolve a parlamentar Carla Zambelli. Qualquer novidade a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.